Você está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da família basqueteira brasileira, na edição de número 49. Edição 49 do Duas Saídas, comigo Fábio Toledo e Lucas Guanais. Saudações, Guanais, mais um episódio que promete. Promete, Fábio, o episódio que antecede o 50, que sucede o 48, e é isso. O que quer dizer? Nada, né? Esperava mais, né? Então, a gente tá quebrando expectativas hoje aqui. Já deixa o seu like, já compartilha também com o pessoal. E vamos nessa, né? Vamos seguir aí nas próximas horas e mais uns quebrados, com certeza, que tem muito papo aí pra render. E vamos nessa. A gente começa falando sobre a Liga de Basquete Feminino. Eu tinha mencionado já na última edição aí os clubes que vão participar dessa edição de 2025. Mantém-se a quantidade, mas não todas as equipes da última edição. São 11 times novamente, como a gente já havia até mencionado, né? O Ituano está fora, assim como o Bax Catanduva e o Ponta Grossa. O Catanduva é outra equipe, assim como o Ituano, né, já tem um bom tempo aí de disputa na LBF, algumas temporadas. Também uma perda significativa, né, para a Liga de Basquete Feminino. Não tanto quanto o Ituano, né, que já foi campeão e tem também investimentos interessantes, né, ao longo da sua participação, né, com bons times montados, mas também uma perda importante. Porém, tivemos 3 novidades. O time do Maringá, o ADRM Maringá, que é o único representante do Paraná, né, com a saída de Ponta Grossa. O Cerrado, representando Brasília, né, o Distrito Federal. E o Basquete Ourinhos, um time também com tradição já do interior paulista, que está de volta, se sai Ituano entre Ourinhos, aí representando o basquete no interior de São Paulo. Então temos as equipes, né? Unimed Campinas, o Blumenau, Santo André, São José, Sodier Mesquita, Sampaio, César Araraquara e Corinthians, né, dos times que permanecem, com as novidades, o Maringá, Cerrado e Ourinhos. Guanais, eu gostaria que você comentasse, né, com essa questão aí de renovação. A LBF, acho que a principal preocupação era que a LBF não regredisse, né, e, por exemplo, saindo o Ituano, saindo o Catanduva, saindo o Ponta Grossa, havia uma possibilidade, né, de ter uma regressão. O próprio Blumenau também chegou a se cogitar que não disputasse. Vai disputar com uma queda de 20% do investimento, né, porque perdeu um patrocínio importante, mas vai para disputa ainda, né, mas mantém-se, né, com 11 participantes aí a Liga de Basquete Feminino. Bom, pelo menos não caiu, né? Eu acho que esse é o cenário. Você perder 3 times de 11 é 30%, né, do campeonato, que é uma taxa altíssima que deveria ser extremamente lamentada. Tá? Lamentada para além da comemoração da chegada das novas 3. É até curioso, puxando até um pouco das nossas críticas da semana passada, da falta de comunicação sobre a saída dos times, que quando a LBF anunciou as 11 equipes, no meio da semana, nos dias seguintes da nossa gravação, veja só a declaração que o Walter Ferreira da Silva, o presidente da LBF, deu, e está no site da LBF, inclusive. Abre aspas. Claro que estamos tristes pela saída das equipes do Ituano e do Catanduva, mas entendemos o fato de não terem conseguido orçamento para essa temporada. Que fique claro que isso não é um adeus, esperamos esses times de volta em breve. Então o Ponta Grossa tudo bem. O Ituano e o Catanduva é uma pena, poxa, perdemos, tomara que voltem. O Ponta Grossa, a gente não precisa deles. É esquisito, né? De novo. Acerta uma, né? De novo é meio esquisito. Mas a comunicação falhando um pouco novamente. Mas o que mais chama a atenção é o fato de serem equipes conhecidas do cenário, né? De serem, primeiro, um Ourinhos já de muita história, né? De ter Janete jogando lá no começo do século, de ter conquistado vários títulos, de ser um Cerrado que já há muitos anos tem projetos no feminino e agora finalmente chega no masculino. Eu vou falar mais um pouquinho do Cerrado especificamente daqui a pouco. Você falou ao contrário. Como assim? Falou que tem projetos no feminino e agora chega no masculino. Ah, desculpa, tem projetos no feminino e agora chega no profissional.
Era isso que eu queria dizer. As categorias de base, os projetos sociais femininos estão Sim. aí há muito tempo. É o profissional que chegou agora. E Maringá também, já de força regional. A própria DRM já teve ali no masculino também várias participações em LDB, por exemplo. Revelou mãozinha para LDB, né? Vale sempre a gente lembrar isso no masculino. Então, não são aventureiros. Isso acho que é o mais interessante, né? Não é um projeto que estão montando agora para ver no que dá. É uma caminhada que já vem acontecendo dos 3 times, isso eu acho também legal. Estão lutando, estão se estruturando nas últimas temporadas, estão tentando dar esse passo a mais agora em 2025, num ano já que a LBF começa a apertar um pouco os requisitos necessários para participação na competição, né? Por enquanto ainda os critérios são mais maleáveis, o orçamento necessário não é tão alto, você precisa participar de uma categoria de base, de um CBI apenas. Nos próximos anos, a gente já disse isso em vários episódios, os requisitos vão aumentando, né? Desde requisitos físicos na estrutura dos ginásios até a estrutura orçamentária e dentro dos próprios clubes realmente. Então, eles estão chegando num momento em que ainda dá para você bater numa LDB sem tanto esforço assim, não sem esforço, não seria essa palavra, mas sem exigir tanto dinheiro, né, como é o caso do Cerrado, por exemplo, que deixou o NBB por causa do orçamento e pega um torneio mais barato agora para bancar, para disputar. Então eu acho que é bem proveitoso, são equipes que empolgam, né, Eu tenho um pouco de receio pelo Ourinhos, porque, poxa, é uma cidade de 100 mil habitantes, né? Então a gente sabe que é mais complicado manter, mas tem nome, tem história, tem tradição, ainda que não seja exatamente o mesmo time, né, vem do mesmo lugar. E com o tempo, as histórias acabam se misturando, né? Então eu fico muito contente pelas chegadas. As saídas a gente sempre tem que lamentar, ainda mais considerando os motivos que a gente explanou semana passada. Mas eu gosto bastante dos times que entraram, sim. E até com relação às primeiras saídas, não dá pra falar que foi por conta desses novos critérios aí, né? Porque, por exemplo, o Bax Catanduva tem uma categoria de base já com certa solidez no estado, né, com disputa em CBI, né, é o atual, acho que não me engano, campeão paulista sub-19, o Bax Catanduva. Então, não é essa, pelo menos para esse ano, não seria esse o problema. É o problema mesmo pro adulto. O Ponta Grossa também, né? O Ponta Grossa ele começou, né, no basquete feminino na base. Então, mesma situação. O Ituano, acho que também, né? Teria esse cenário. A questão é mesmo a montagem do elenco, a condição financeira para disputar no adulto, né? Até por conta disso, acredito que tanto Catanduva como Ponta Grossa, principalmente, vão manter, né, pelo menos o seu trabalho na base. E desses times que chegam, destacando Maringá e Cerrado, né, o ADRM e o Cerrado, eu acredito que a chegada deles é meio que seguindo os passos de algumas equipes que trilharam já esse caminho, né, de serem equipes iniciando ali na base e depois subindo para chegar na LBF. Na última temporada teve o São José como grande exemplo, né, que tem um trabalho muito forte na categoria de base, mas antes mesmo do São José teve o Sodier Mesquita, né, que tem um trabalho excelente ali no Rio de Janeiro, né, de revelação de jogadoras, né, de dar espaço para atletas ali do Rio de Janeiro, né, para mostrar o seu basquete, sempre revelando grandes nomes. E eu acho que dá para usar como exemplo, né, para Maringá e Cerrado essas duas equipes, que mostram que tem condição, né, de disputar uma elite, é lógico, não com uma ambição de título ou coisa nesse sentido, mas de estar presente, né? E eu acho que para Maringá e para o Cerrado, principalmente para o Cerrado, que já disputou o NBB e viu que é um cenário um pouco diferente do que acontece na LBF, acho que é um espaço que dá essa condição para a equipe, né? De construir uma história, de ter um amadurecimento ao longo das temporadas. Tomara que para Maringá e para Cerrado isso aconteça. O Ourinhos também tem um trabalho de base interessante e já, inclusive, foi uma das primeiras equipes a se movimentar para montar o elenco, né, para a LBF. A LBF
tende a começar aí no início de abril, tem mais ou menos 2 meses para iniciar, né, para as equipes se prepararem, e o time do Ourinho já está no mercado, né, fazendo algumas contratações, mas é claro que não no mesmo nível de outras equipes, né, do cenário nacional, principalmente da equipe que eu acho que vem para ser campeão mesmo, né, para devolver aí a última derrota, que é o Sampaio, que já montou o seu time, enquanto os outros times ainda estão aí, né, definindo, fechando o orçamento para contratar, para fazer os anúncios. O Sampaio já está com um elenco quase completo, já com grandes nomes aí para essa temporada, viu, Guanais? E contratando nomes de peso, né? Nomes de elite. O Sampaio realmente passa um recado nesse mercado de que não quer dar chances para nenhum outro time, não quer dar chances para SESI Araraquara, não quer dar chances para Santo André ou para algum dos novos times que possa eventualmente surgir com um bom elenco, com um bom trabalho. A outra grande equipe que disputava era o Ituano, que não está mais presente, mas ter esse planejamento, ainda que no orçamento menor, faz diferença, né? E se o Ourinhos de fato conseguir confirmar uma participação boa, uma participação segura, pode ser ali o pontapé inicial para um crescimento em outras temporadas futuras, né? Pensando já em 2026, 2027, eventualmente. Eu acho isso muito bom. É curioso que você falou, né, até as notícias estão indicando que o campeonato deve começar em abril, porque geralmente começava ali no dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, ou próximo à data, no Semana da Mulher, no mês da mulher. Eles sempre fazem alguma analogia com esse sentido, mesmo quando a data não casa certinho. E dessa vez, aparentemente, vai começar um pouco depois. Não sei quais seriam os motivos, nem as possíveis consequências, mas de qualquer maneira, por enquanto, acho que não faria nenhuma diferença, né? Uma consequência talvez seria as atletas que estão jogando na Europa poderem voltar, né? Ter um mês aí a mais dá uma condição de elas chegarem um pouco mais cedo. Que elas sempre chegam no final do segundo turno, né? Sim, então, dá uma condição aí para. Tem muitas atletas disputando o Campeonato Português, né? As próprias Tainá Silva e a Letícia Josefino, que estão na Eslovênia, né? Então vão poder retornar aí com o campeonato ainda rolando na fase de classificação. Mas aí tem o seguinte, né? Em junho a gente tem a Americup feminina, em julho a gente tem a Copa do Mundo Sub-19, que a gente tem algumas atletas Sub-19 que já disputam a LDB no adulto. Sim. Será que a competição vai parar? Porque se não parar, vai rolar um desfalque muito grande dos principais talentos, né? Realmente. E vai afetar muito, né, o cenário da competição. Vamos acompanhar como é que vai ser essa... Isso é lógico, o que eu vi aqui foi uma informação aqui, uma notícia do GE de Campinas, né? Mas vamos ver quando vai bater o martelo, né? E assim, só que assim, por outro lado também, talvez seja... Eu tô conjecturando, tá? Tô imaginando aqui, talvez seja uma solução para que esses desfalques aconteçam na primeira fase. E a gente tenha uns playoffs completos. Talvez, não sei, vai depender dessa montagem. Não temos a tabela ainda, né? A gente vai precisar aguardar essa definição para saber exatamente qual solução vai ser tomada, porque são 2 torneios importantíssimos e que tem muitas jogadoras que atuam na LBF que farão parte desses 2, né? Então, né, diferente do NBB, por exemplo, que a gente teve ano passado, o Lucas Dias, por exemplo, apenas, né? Na LBF a gente tem um contingente bem maior no profissional, no adulto e no sub-19. Então, tem que ser tratado com muito carinho essa questão também. Pois é. Trazer aqui algumas movimentações já, né, de montagem do elenco. O time do Campinas, por exemplo, né, anunciou a renovação da Isa Sangali, né, sua ala pivô, nome muito importante para a equipe, assim como anunciou também a contratação da Júlia Leti, que é a armadora, defendeu Ponta Grossa, Blumenau na LBF, e a Fernanda Sena, ala pivô, que estava no Catanduva. O Sodier Mesquita também anunciou renovações, né? A Brenda Barros, a colombiana Mayra Caicedo e a Amanda Oliveira, né, já estão aí definidas para disputarem, né, mais uma LBF pelo time do Mesquita. Eu falei do Ourinhos, né? O Ourinhos já no mercado já trouxe as armadoras aí, a Mari Albiero, que foi ali da rotação do time do Ituano,
a Gabi Parro, que também tem passagem por Campinas, São José, estava no Catanduva no último Campeonato Paulista. Trouxe também a Ju Ribeiro, pivô do Santo André, fez boas exibições no Campeonato Paulista, um dos nomes importantes no vice-campeonato do Santo André. Assim como também as alas pivôs Jeane, do César Araquara, bem nome já veterano, e a G. Carey, do Ponta Grossa, que também fez algumas boas partidas na última LBF, no modesto time do Ponta Grossa. Além da pivô Cauane, a Cal disputou pelo Sampaio, a última LBF, já jogou também por Blumenau, fez parte da seleção de 3x3 esse ano. Então, montando um elenco interessante o time do Ourinhos. Do César Araquara, anunciada já muitas renovações, do elenco ali. Débora e Sossô são nomes que permanecem ali na armação. Tem a Bia Neas também, nome da rotação ali da equipe do Araraquara. As alas, a Mayla e a Jaqueline. Tem as alas pivôs Vitória Marcelino e Manu Oliveira também, dois nomes importantes aí do time do César Araraquara. Agora a gente fala do Sampaio, que, como eu estava mencionando, time que vem para ganhar. Tem ali a renovação da Sassá, da Cacá Martins e da Laís, um trio muito importante aí pro Sampaio já na última temporada. E trouxe a ala armadora colombiana Maria Delgado, a ala armadora veterana, disputou a última LBF pelo Corinthians e na última Paulista no Ituano, Tainá Paixão. Tem a Gabrielen, que jogou pelo Campinas na última LBF, Isabela Jordan, pivô cubana, fazendo aí sua participação na LBF. A Gabi Guimarães, nada mais do que a última MVP da temporada da LBF que estava no Ituano. Tainá Silva, ela mesmo, a ala que também já tem 2 títulos de MVP, defendeu Mesquita nos últimos anos, está na Eslovênia, mas vai disputar a LBF pelo Sampaio, junto com a Letícia Josefino, que também está na Eslovênia. E na última temporada foi campeã pelo César Araquara, terminando aí a lista de contratações do Sampaio, que vai ser comandado pelo Davi Pelosini, ex-Pinheiros no NBB, com a Carol Ribeiro, a armadora ex-São José. Então um time que já vem muito forte, e aí a partir dessa movimentação do mercado do Sampaio que as outras equipes vão ver o que sobra no mercado, principalmente nas jogadoras que estão ali na Europa, para o retorno para o restante da temporada. É isso, e a gente nota realmente a força dos nomes que Sampaio já conseguiu, na verdade, contratar para a temporada 2025, já larga como grande favorito disparado, mas dá para a gente ver bons valores em outras equipes também. Pois é, porque tem muitas outras equipes que ainda não teve muito anúncio, O Maringá e Cerrado, como eu mencionei, talvez utilize mais a sua base. O Maringá ali, o seu time que disputa campeonato estadual, mas por exemplo o Blumenau, Santo André, São José ainda não fizeram anúncio, o Corinthians também não anunciou o seu elenco, então tem muita coisa ainda para ser definida nas próximas semanas, próximos meses da Liga de Basquete Feminino. E vamos agora falar das seleções do Brasil, porque a CBB divulgou nessa última semana o calendário das seleções, o que vai ter de disputa, tanto no time principal, nas seleções principais feminino e masculino, como também na base, Guanais? Temos competições muito importantes neste ano, Com certeza. Divulgaram do 3x3 também, mas vamos começar então pelo 5x5, e aqui já misturando o masculino e feminino, tá? Vamos lá, esse calendário tá lá no Instagram da CBB, caso vocês queiram conferir também, salvar e etc. Em fevereiro, teremos as eliminatórias da AmeriCup masculina. Lembrando que o Brasil já está classificado para a AmeriCup masculina, então essa janela de fevereiro é apenas para cumprir tabela, tá? Nós já estamos lá. Em junho, nós teremos a Copa América Sub-16 masculina, que é de muita relevância que a gente vá bem, porque ajuda a classificarmos para outros torneios envolvendo outras equipes na categoria Sub-17 ano que vem, Sub-18 de novo, então é bom a gente ter um desempenho legal regularmente. E principalmente em junho teremos a AmeriCup, a Copa América Feminina
profissional, adulta, que vai ser disputada lá no Chile. Então, em junho, será o primeiro compromisso da seleção sob o novo comando, né, já com a Pookie Chapman à frente da seleção brasileira. Então, a gente vai ficar muito em cima disso, vai ficar bem de olho nessa competição também. Vai ser em junho, no finalzinho de junho, tá? É mais julho do que junho. Pega ali os últimos 2-3 dias de junho e entra no mês seguinte em Santiago, no Chile. Depois, no mês que vem, em julho, outro torneio importantíssimo feminino, que é a Copa do Mundo Sub-19. E a gente tem muita expectativa no Brasil, é uma geração muito boa, com Eila McDowell, Manu Alves, a expectativa da Alaia Gilton disputar ou não, porque há ainda um imbróglio se ela vai jogar pela seleção brasileira ou pela americana, tentar a americana, né, futuramente. Então, é uma questão pra gente ficar de olho, além de várias outras grandes atletas que estão fazendo muito bonito na categoria Sub-19, então vale ficar de olho nessa competição também. Em julho tem os Jogos Mundiais Universitários, e em agosto, aí sim a AmeriCup masculina, a Copa América masculina, que vai ser disputada na Nicarágua. Provavelmente, acho que ali no ginásio do Real Estelí, né, ali na Nicarágua. Em outubro, a gente tem o Sul-Americano Sub-17 masculino, então entra naquela mesma ideia da gente ter um bom desempenho com o passar dos anos nas categorias de base, independente de ganhar ou não, mas ir se classificando para os torneios seguintes é o que de fato importa, lembrando que é a geração do Matias, né, então do Pedro Figueiredo. Então tem bastante gente que a gente está de olho também no Sub-17 masculino. Em novembro tem o Sul-Americano Sub-17 feminino e começam as eliminatórias da Copa do Mundo de 2027. Mas aí já lá no finalzinho do ano. No 3x3 temos também os calendários das seleções. Em maio tem a qualificatória da Copa do Mundo para a FIBA 3x3. Em junho já a Copa do Mundo, caso a gente se classifique. Em agosto tem o Pan-Americano Juniores. Em novembro a Copa do Mundo Feminina Sub-19 e os Jogos Mundiais Universitários. É isso aí, então fecharam todo o ano aí da seleção brasileira, principalmente, né, do segundo semestre, né? Segundo semestre mais movimentado aí pro basquete brasileiro. Por falar em brasileiro, temos brasileiros pelo mundo e temos brasileiro campeão, Guanais. Temos Bruno Savignani, campeão da Copa Espanha. Exatamente, né? Então tivemos aí uma taça erguida pelo nosso treinador Brazuca. A Taça Espanha, ela é a competição, é a primeira edição da competição, inclusive, que ela vem para substituir copas que existiam anteriormente lá na Espanha, só que como houve uma reorganização do basquete espanhol, das divisões, de quem controla o quê, agora há um novo torneio, né? Que é a Taça Espanha, que reúne as equipes que jogam a primeira FEB e a segunda FEB, que são, na prática, a segunda e a terceira divisão do Campeonato Espanhol, né? A primeira é a Liga ACB, que é uma liga, então essa é a Copa dos torneios que são organizados pela Federação Espanhola de Basquete. Lembrando que a primeira FEB é a antiga Leb Ouro, a segunda FEB é a antiga Leb Prata. Tá? Então a segunda e a terceira divisões são organizadas pela Federação e a primeira divisão é organizada pela Liga, né? Pela Liga ACB. Então é uma estrutura à parte. É uma grande mostra que dá, né, para uma liga comandar a primeira divisão e a confederação fazer o resto, né? Acho que é possível, dá pra gente se espelhar em algum lugar. Mas enfim, é uma Copa que começou lá em setembro. Tivemos as semifinais na sexta e no sábado, né, dias 24 e 25, o Final Four. E de um lado, o Obradoiro venceu o Real Betis, foi para a final, e enfrentaram o São Pablo Burgos, equipe do Bruno Savignani, que venceu o Cartagena e avançou para a final. E no sábado, no dia 25, venceu o Obradoiro e ganhou a primeira Taça Espanha, Fábio. A final foi até tranquila, né? Placar de 97-69 para o São Pablo Burgos, e tá aí muito bem na temporada, então, né? Ele lidera realmente ali a primeira FEB, né? A antiga Leb Ouro, tá com 16 vitórias em 17 jogos, né? Tá ali líder isolado, bem demais então Bruno Savignani, lembrando também que ele é assistente da seleção brasileira, tem tudo aí então pra quem sabe pegar uma Liga ACB na próxima temporada. Já pensou um técnico brasileiro na primeira divisão da Espanha? Seria muito legal. Que bom que o Bruno Savignani tá conseguindo esses feitos por lá, depois de um bom tempo migrando por divisões inferiores, né? Tem um fato curioso aqui da Copa Espanha que eu vi, Guanais,
que teve um empate. Um jogo que teve empate nas quartas de final. Foi justamente o São Paulo Burgos contra o Estudiantes. Que o São Paulo Burgos tinha vencido o primeiro jogo por 96-58. E aí na volta terminou 91-91. Vou até ver se isso tá certo mesmo, viu? Não, tá. Regulamento bizarro tem em todo lugar, né? Faltou ter disputa por pênalti se tivesse empate dos dois, né? Isso, teve um jogo das estrelas no NBB que teve disputa de 3 pontos depois que empatou o jogo, né? Lembra? Mas sim, foi 91-91 essa partida mesmo, e 4 períodos. Só que soma... Quem disse que não tem empate no basquete? Ah, pelo amor de Deus. Se a gente já achava a final daquele Mundial... Aliás, dos Mundiais, né? Quando era o campeão da Liga das Américas contra o campeão da Euroliga bizarro, né? Nossa. Que dirá esse, que permite um empate no jogo ainda. Enfim. Porque, poxa, vamos lá, né? Faz uma prorrogaçãozinha aí. Pois é, cara. Pô. Mas, enfim, bom pra gente, né? Pra gente, né? Somos todos São Paulo Burgos. E Bruno Savignani avançou e ganhou. E é isso que vale. Pois é. Ótima conquista, grande conquista do Bruno Savignani. E outro que tem indo bem, né, mundo afora aí, Gui Santos segue, né, com espaço, tendo oportunidades e fez aí a maior pontuação, né, da carreira na NBA. Em dias consecutivos, né? Logo depois da gravação, ele fez no jogo do Golden State Warriors contra o Sacramento Kings. Ele anotou 16 pontos, que foi o seu recorde pessoal até então. E no dia seguinte, contra o Chicago Bulls, ele fez 19, batendo mais uma vez seu recorde. Ele atuou 23 minutos num jogo, 27 minutos no outro. E, Fábio, fez 4 de 5 do perímetro numa partida, 5 de 6 no outro. Então, realmente, tendo bastante espaço. Aí, já no sábado, no jogo contra os Lakers, o Gui Santos jogou bastante, jogou por 20 minutos, mas estava com aproveitamento ruim, né? Só 1 de 4, aí o Podziemski estava jogando melhor que ele, as bolas estavam caindo mais, e o Gui Santos nem entrou no último período. E viu tudo do banco, a derrota, mais uma derrota do Golden State. Mas tá crescendo, ele tá encontrando o seu espaço. Claro, ainda com as ausências do Draymond Green e do Jonathan Kuminga. O técnico do Golden State, o Steve Kerr, até falou que tem que ver como é que vai ficar a minutagem deles, né? Do Gui Santos e de outros atletas que estão ganhando mais espaço agora, quando esses dois titulares voltarem, né, recuperarem das lesões. Mas eu acredito que o Gui Santos tem conseguido se manter no seguinte cenário, Fábio. Tudo bem, tem 2 caras de muita minutagem, 2 peças muito importantes que estão de fora. Sim, só que o Gui Santos, ele já está jogando mais minutagem e jogando melhor do que, por exemplo, o próprio Podziemski, do que, por exemplo, o Gary Payton II, do que o Lindy Waters, que eram jogadores que, quando estava todo mundo saudável, todo mundo inteiro, eram os jogadores que o Steve Kerr usava para rodar. Se agora o Gui Santos está jogando mais que eles, por que quando voltar todo mundo ele vai ter que jogar menos? Tudo bem, ele jogava menos, mas ele treinava, ele faz parte do Golden State, então assim, ele conhece o time. Né? Não é como se ele fosse uma peça emprestada, um contrato de 10 dias que chegou agora. Então, assim, ele sai de não ser utilizado para substituir um titular. Quando o titular volta, ele não é utilizado novamente. É esquisito, né? Então, eu acredito que, ainda que, claro, a minutagem caia, que é o natural, ele tá jogando mais de 20 minutos por jogo, tá? Quase 28, às vezes quase 30. Tudo bem, ele vai jogar 10, 12, quando todo mundo voltar. Mas eu acho que ele está merecendo o seu espaço na rotação. E assim, tá mostrando uma evolução, né, no seu jogo. Crescimento ali, além de ser um cara muito participativo, também conseguindo converter ali arremesso, ser presente, né, na pontuação da equipe, né, fazendo várias funções ali. Então, mostrou, né, a sua condição. Eu acredito que ele vai sim seguir com espaço, né, lógico, com retorno de titulares aí, ele volta ali, diminuir um pouquinho, né, a sua minutagem na rotação, mas em comparação com os seus adversários diretos ali, né, algo que no começo da temporada estava difícil, aí ele já consegue ganhar em cima deles, né, consegue ter um pouco mais de condição para seguir, né, importante, né, na rotação do Golden State, né, aproveitou bem, né, a oportunidade que ele teve. Sim, é o que eu acho. Ele não vai brigar com o Wiggins, ele não vai brigar com o Green. Ele vai brigar com o Podziemski, ele vai brigar com o Gary Payton, né, com essa galera, com o Lindy Waters principalmente.
com o Pat Spencer, que também teve alguns minutos quando o Gui Santos estava no banco. É com essa galera que ele vai brigar, são esses minutos que ele tem que tomar. E ele tá apresentando números muito bons, é verdade, mas a gente tem que levar em consideração duas coisas. O Gui Santos ainda precisa melhorar a defesa, tá? Ele é um cara que ele gosta muito de falar, né? Que ele leva muita energia pro jogo, ele é muito chato de enfrentar. Ele tá sempre cutucando, ele tá sempre incomodando, sempre na bola, sempre dando o máximo, independente se corre risco de machucar, se vai cansar ou não, ele tá sempre tentando agarrar a chance dele. E isso compensa defensivamente o fato de que ele, até longe do garrafão, muitas vezes é ultrapassado várias vezes num 1x1. Né? Se pega uma situação de isolation, os atletas indo para cima na individualidade, o Gui Santos ele é batido meio fácil. Tá? A gente até ontem contra o Lakers, eu tive a oportunidade de assistir o jogo inteiro, e contra o Chicago Bulls também, mas principalmente contra o Lakers me chamou a atenção, como alguns atletas que não têm a rapidez, a explosão, a mobilidade como grandes características, passaram fácil pelo Gui em alguns momentos. Então, teve um lance lá que o Gabe Vincent, que estava sendo escorraçado do Lakers até outro dia, ele só cortou o Gui Santos assim, como se o Gui Santos não estivesse lá, sabe? O Reeves fez isso uma vez, o Knet fez isso outra vez também, e é algo que ele precisa melhorar, né? Principalmente essa velocidade lateral, essa explosão pro lado, assim, ele ainda não tem muito. No 5x5, na dobra de marcação, na troca, na leitura tática, ele vai muito bem. Corta linhas de passe, e isso ele vai muito bem. Mas quando a situação assenta e um jogador específico parte pra cima dele, sem ajuda, sem pick and roll, sem nada, ele tem sofrido. Isso que eu tô falando é no perímetro. Quando chega mais perto do aro, ele tem conseguido segurar bem os caras. Ontem teve uma jogada que ele segurou o LeBron, assim, foi lindo. Foi lindo o LeBron tentando bater pra cima dele, o Gui Santos peitando o LeBron, segurando no peito o LeBron mesmo. Foi show, foi bem legal. E no ataque, ele tá com um aproveitamento muito bom, exceto quando não tá, né? Parece que o Gui Santos ou chuta acima de 80% ou abaixo de 30%. Falta um meio termo ali. Mas fato é que o Gui Santos, na maior parte das vezes, ele é deixado livre, tá? É claro, ele se movimenta muito, ele encontra espaços, tá? Mas algumas dessas vezes a marcação não vem porque prefere dobrar no Curry, porque prefere dobrar no Buddy Hield. E aí é aquele cálculo básico. O que você prefere deixar livre? O Gui Santos, que num dia muito bom vai fazer 20 pontos, ou um Stephen Curry? Bom, não precisa nem falar do Curry, que o Curry tende ao infinito. Mas ou um Buddy Hield, que num dia muito bom mete 10 bolas de 3. É uma conta meio básica ali que o time adversário faz. Então, o Gui Santos se aproveita disso, tá com um aproveitamento ótimo, né? Se aproveita com aproveitamento bom, mas tá ali com uma taxa ótima na conversão de arremessos, porém, porque ele é visto como esse desafogo. Tipo, prefiro ver o Gui Santos chutando do que o Curry chutando, do que o Buddy Hield chutando. O bom é que funciona, né? E ele pode tentar se criar um pouco em cima disso. Vamos ver, torcer aí para que ele consiga realmente manter esse espaço nos próximos compromissos com o Golden State depois que todo mundo voltar. Essa semana tem jogos bons do Golden State, né? Pra gente ver. Tem jogo contra o Thunder, que por um lado é uma chance da gente ver o Gui Santos contra times muito bons. Tem jogo contra o Jazz, que é uma chance da gente ver o Gui Santos contra times muito ruins. Então, dá pra gente equilibrar bem aí, ter cada vez uma ideia melhor do que é esse Gui Santos de 2025. Tira uma média, né? Exato. Claro, é muito bom que ele acerte 80% dos chutes, fazer 5 de 6, 6 de 7, mas a gente sabe que não é sustentável, né? Então seria muito legal que ele tivesse uma consistência maior e menos jogos em que ele chuta muito mal. E outro nome, Guanais, que tá aí mundo afora, né? Também com seu crescimento, desenvolvimento, é o Gabriel Jaú na Grécia, né? Pois é, esse a gente até esqueceu de falar na semana passada, mas ele fez mais um bom jogo pelo Colossus, tá ali pontuando legal, né? Foram 14 pontos em 16 minutos, além de 5 rebotes, foi 3 de 4 do perímetro, então ele tá tendo esse espaço. O problema é que o time dele é muito fraco. É o time dele que ficou acho que em quinto ou sexto na Liga Grega ano passado, tá em último nessa, com uma campanha de... tá bem mal, com uma campanha de 4 vitórias em 16 jogos, um aproveitamento bem ruim da equipe do Gabriel Jaú, que é o Colossus. A Basketball Champions League, que é o terceiro torneio continental da Europa, o Colossus já tá eliminado, ficou em último do seu grupo, perdeu as 6 partidas que disputou, então a competição já tá ali
na segunda fase, com as 16 equipes restantes, e o Colossus já não faz mais parte, mas pelo menos ele tá tendo ali a sua experiência, a sua minutagem, a ver, conforme o andamento da temporada e chegar ali 25, 26, se vale a pena ele ficar num time desse, né? Ao invés de ficar aqui no Brasil, ganhando mais, num time que, independente de qual seja, o time que tem o Gabriel Jaú já se coloca entre uns dos melhores do país. Então, esse peso vai ter que ser feito do quanto tá valendo a pena ficar num time, não é nem de fundo de tabela, é de lanterna mesmo na Grécia. Um time ruim. Um time ruim, que não é um dos principais da Europa, né? Por mais que ele esteja jogando bem. Então, tomara que de 2-1, de 3-1, né? Ou essas boas atuações, essas boas estatísticas, né? Porque não tô vendo, de fato, os jogos dele nas últimas semanas. Eu vi quando ele chegou só. Essas boas estatísticas sirvam para ele encontrar um mercado melhor temporada que vem, ou que o time melhore temporada que vem, ou que ele venha embora. Né? Eu acho que só não dá para ficar num time fraco, né? Numa liga que não é das mais pujantes também da Europa. Porque até se você ser lanterna na Liga ACB, já não é grande coisa, mas ainda, você fala, tá na Espanha, primeira divisão ainda, tá, mas na Grécia eu acho que já não vale a pena. E é curioso, né, que ele jogou 16 minutos, ele só errou um arremesso, né, não tentou muitos, mas foi 3 de 4 em umas bolas de 3, 2 em 2 em 2 pontos, 14 pontos, mas jogando 14 minutos apenas, né, não tem ainda o espaço suficiente, talvez, não é um dos principais jogadores da equipe, ao que tudo indica, né, com essa minutagem. Exatamente, então é tudo algo que tem que ser analisado para ele ter o melhor direcionamento na carreira, porque vamos lembrar que o Gabriel Jaú também não é mais um moleque, não é mais novinho, daqueles que vão cedo pra Europa e ainda podem tentar ali ficar um tempo urrando e comendo grama, né, como diz, até ter uma grande oportunidade. O Gabriel Jaú, ele é de 98, ele vai fazer 27 anos esse ano, claro, ainda tem tempo, ainda tem ali bons anos de carreira pela frente, mas não é um moleque mais, então ele não tem tanto tempo, tanta gordura assim pra gastar lá fora. Em espaços, em times que não correspondem, que não são vantajosos. E pode ganhar o dinheirinho ainda, né, no Brasil. Sim, porque mesmo recebendo em euro, ele é um pivô de elite aqui. Né? Ele é um pivô, ele certamente estaria hoje num dos 3 principais times do Brasil, né? Flamengo, Franca ou Minas. E ganhando mais do que ganha lá. Então, é esse o ponto. E vamos agora de Super 8, Guanais. Tivemos a definição dos semifinalistas, né? E que basicamente deu a lógica aí nos vencedores, né? Vamos jogo a jogo, né? Mas tivemos aí Minas, Brasília, Flamengo e Franca classificados. Começando lá no sábado, o Minas venceu o São Paulo por 82-66. E impressionante, né, o volume e o desempenho coletivo do Minas, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores fazendo aí 10 pontos ou mais. É de fato o melhor time do Brasil neste momento. Eu confesso que eu não assisti os jogos de sábado, eu só vi os jogos de domingo. Então eu vou procurar reassistir os jogos. Reassistir não, né? Assistir pela primeira vez aos jogos de sábado, sem ser ao vivo, já sabendo do resultado, mas dá uma olhada nessas partidas. Chama atenção que o Minas tem conseguido manter ali o bom desempenho, mesmo com a volta do Baralli, né? Que a gente acabou não comentando semana passada. O armador argentino tá de volta. E por que eu digo mesmo com o Baralli? Porque o Minas muda com ele em quadra, né? Ele ficou fora praticamente a temporada inteira. Então, aparentemente, repito, não assisti o jogo, mas ele se encaixou legal. O Minas está conseguindo manter o bom nível com ele, embora tenha perdido o São José ao longo da semana. Mas na partida que importava na semana, né? Na partida decisiva, foi de fato muito bem o Minas, que pegou um São Paulo sem Fischer, o que também é um impacto muito grande, e que conseguiu equilibrar a partida, pelo menos ali até o intervalo, né? Os times foram ali, o São Paulo venceu o primeiro período, né? Os times foram pro intervalo ali com um placar bem parelho, mas depois o Minas deslanchou e aí sim mostrou todo o seu poderio, porque às vezes não é nem que você o time é melhor do que os demais, tá? Mas às vezes a regularidade, a capacidade de manter o alto nível durante os 40 minutos é o que fazem a diferença mais do que uma superioridade técnica muito grande. Poxa,
A gente já viu o time brasileiro várias vezes, inclusive ganhando o primeiro período de time da NBA. O Flamengo já fez isso umas 2, 3 vezes, o Bauru já fez isso, só que não aguenta o jogo inteiro, né? O ponto é esse. Então, o Minas tem essa capacidade de manter o nível também, que é algo que não tinha no passado e a gente sempre reclamava. Tem a capacidade de manter o nível durante toda a partida, e aí, quando o adversário abaixa um pouco a cabeça, cansa um pouco, é quando o Minas dá o bote. E foi assim contra o São Paulo, aparentemente. Nas estatísticas, né, o Bennett muito apagado, inclusive, né, um nome importante da equipe, fez só 2 pontos em 33 minutos. Enquanto o Minas, o Monteiro já chegou forte, né, com 10 pontos, 13 rebotes, 5 assistências. Tá se destacando aí individualmente dentro desse trabalho coletivo, né, do time do Minas, sendo o nome mais eficiente do jogo aí, o número 44. O Monteiro. É craque, né? É muito difícil de marcar, ele é muito grande, né? Pra posição, ele marca. Na defesa ele marca todo mundo e no ataque ele sobressai contra muita gente. Poxa, ele é um ala de 2,1 metros. Né? Aquilo que a gente sempre falou, né? O ala de 2 metros que não existe no Brasil. Né? Ele é esse cara, é muito difícil de pegar, é muito difícil de marcar. Também no sábado tivemos o Brasília enfrentando o União Corinthians, um duelo que seria bem interessante de se acompanhar, e deu Brasília, viu? 85-75. Eu até tinha falado, né, na edição passada da importância do União Corinthians ser muito eficiente quando teve aí as condições para o arremesso, e para justamente, né, frear o Brasília, um jogo mais acelerado. E não foi isso que aconteceu, né? O único teve 40% de aproveitamento e o Brasília 54%, tendo destaque aí o Gemadinha, o Lucas Lacerda aí nas bolas de 3 e de 2 também, né? Terminando a dupla com 18 pontos cada. E mesmo sem o Von Haidin, né, o Brasília conseguiu uma grande vitória acima do União Corinthians. E o grande problema, né, aparentemente foi a volta para o intervalo, né? Quando o Brasília abriu 15 pontos. Até então, o Brasília estava à frente em quase todo o jogo, mas sem nunca chegar a 10 de vantagem. E o União Corinthians sempre correndo atrás, sempre mantendo a diferença num patamar alcançável. Só que na volta do intervalo, o Brasília explodiu, né, para 15 pontos. O União Corinthians ainda tirou, mas é muito difícil chegar, né? Quando a diferença já está tão grande assim, você tem que chegar e passar, que são momentos diferentes da partida. E acabou não conseguindo e ficou pelo caminho aí na primeira participação do União Corinthians no Super 8. Foi a primeira do Brasília também, né? E agora Brasília pega o Minas em Minas na semifinal. O jogo acontece na terça-feira, é isso? Terça-feira às 19 horas da noite, 7 horas, em Belo Horizonte, na Arena BH. E do outro lado da chave, tivemos aí a vitória do Flamengo sobre o Vasco por 92-73. Eu vou pular esse jogo, né? Que a gente vai deixar pro final. Não vamos falar desse jogo. Todo mundo veio. Não vamos falar desse jogo. Todo mundo veio ouvir esse jogo. A gente... Vieram pra ouvir só isso, mas não vão ouvir. Não, vamos falar. O César Franca atropelou o Pinheiros, né? 91-59. Também mantendo, né, a atuada ao longo de toda a partida. E o Pinheiros com muita dificuldade, né, em igualar também o volume do César Franca, principalmente no coletivo ali, né, das equipes. O César Franca conseguiu uma vitória considerável, né? Sendo que são adversários também diretos atualmente, né, na temporada, né, no retorno. Uma grande vitória do César Franca. Mostrou, né, o porquê o Franca é a atual dinastia do NBB, né? Papou tudo nos últimos anos e fez uma estratégia, e esse jogo eu posso falar porque eu assisti, né, de tirar muito o volume do Sloan desde o começo. Né? Foi meio naquela linha que eu acabei de falar do Golden State Warriors, sabe? Tipo, quem que você prefere pegando fogo do adversário? O Sloan, certo? Ou um Farabello? Um Sloan ou um Pastre? Foi mais ou menos por aí, né? Essas escolhas que os times fazem. O cobertor é curto, você não consegue tirar o volume de todo mundo, então você tira do cara mais perigoso. E assim, aí o Sloan cometeu 3 erros já no primeiro período, assim. Ao todo, o Pinheiros cometeu 7 erros na primeira parcial, 3 foram do Sloan, e o Franca inteiro cometeu 3. O que só um jogador fez, o Franca inteiro cometeu. Então, conseguiu ir muito bem, encontrando também sempre os melhores espaços, tomando as melhores decisões. O Franca foi muito superior fisicamente ao Pinheiros,
nessa partida, mesmo dando ali bastante espaço para Natan Mariano, dando espaço também, João Mina entrou, Vina entrou, mesmo dando espaço para os meninos da base. Bom, Natan Mariano tem um físico impressionante, né? Mas Franca conseguiu se sobressair, conseguiu ter muito sucesso se livrando das dobras que o Pinheiros tentava impor. Quando o Pinheiros conseguia dobrar, o Franca sempre conseguia se livrar, seja na parte física com o Jorginho, seja numa movimentação rápida e troca de passes até encontrar alguém do perímetro. O Franca também conseguiu encontrar respostas para as defesas em zona que o Pinheiros tentou armar. E na defesa, já contra um time sem confiança, conseguiu também controlar, principalmente tirando ali o volume de alguns jogadores específicos, né? Principalmente o Sloan e Reinan. O Sloan até fez 18 pontos, mas o Reinan fez 8. Né, o aproveitamento total do Pinheiros foi de 15% do perímetro. Uma diferença muito grande. Você vê que Franca, por exemplo, teve 25 assistências nesse jogo. O Pinheiros teve apenas 13. Franca teve 14 roubos de bola no jogo. Isso é um número absurdo. Foi uma marcação muito mais intensa, muito mais física que funcionou. E o Pinheiros, assim, pouco pôde fazer. Em questão de minutos, a diferença já era gigantesca. Acabou ali, foi uma vitória bem tranquila pro SESI Franca, Fábio. E o Franca mostrando, né, um time completo, né, as condições reais que a equipe tem. É o Didi fazendo uma boa atuação, o David Jackson também contribuindo, tanto como um arremessador, né, que historicamente ele é, mas também distribuindo bola. Uma vez que você tem o Jorginho na armação, né, um cara que também consegue chamar o jogo para si, tem um outro cara ali que dá uma visão de jogo, né, é muito importante. E aí você tem o retorno do Lucas Dias e o Wesley, o Natan Mariano também podendo aparecer, né, que já tá esse período aí sem pivôs do SESI Franca foi importante para o Natan ganhar confiança, ao meu ver, e ele entra numa rotação agora, né, reforça, né, a equipe aí com um jogador criado na base, então eu vejo o Franca bem forte, né, e mostrou isso na vitória contra o Pinheiros. Vamos ver como vai ser aí a sequência, não só no Super 8, que aí no jogo decisivo já mostrou essa qualidade, mas também no restante, né, do NBB. E você falou, né, que eles são até adversários diretos no NBB, até é importante a gente fazer essa ressalva, porque agora a NBA tem a sua Copa também, e lá os jogos da Copa valem para a temporada regular, exceto a final. Aqui não, todo o Super 8 é um torneio à parte, então essas partidas que estamos comentando agora não valem para o NBB. Então são adversários diretos, mas é outra história do campeonato. Foi só para dar uma amostra. Foi uma amostra. Não, sim, mas só pra gente... Como tem muita gente que assiste, que nos acompanha, que também assiste NBA, e até de todo o público de basquete no Brasil, o consumo de NBA é muito maior do que o de NBB, então é sempre importante a gente fazer essa ressalva. E vale ressaltar que o Super 8 veio antes da Copa da NBA, hein? Bem antes, inclusive. Tô copiando. Bom, já copiaram o Jogo das Estrelas, né? Que esse ano vai ser de 4 times lá também. Aí, ó. Agora vamos falar do jogo, Guanais. Acho que agora chegou a hora. Flamengo e Vasco se enfrentaram no Maracanãzinho. O jogo terminou com a vitória do Flamengo por 92-73. Jogo equilibrado até ali o terceiro período. E aí começou confusão, viu, Guanais? O jogo que tava legal, tava bacana, tava competitivo. Até com o Vasco em alguns momentos crescendo. O Flamengo no segundo tempo começou a melhorar, né? Abriu uma vantagem ali com o Alexei, com o Shaq Johnson. Mas o Vasco estava sempre ali na cola. E aí começaram os lances de confusão, né? Foi no terceiro período o início ali, né? Quando teve a briga inicial. Foi no terceiro período. Eu acho que, assim, primeiro vamos falar um pouquinho do que aconteceu, depois a gente passa nossas opiniões. Muita gente reclamou da arbitragem. Foi um jogo de muitas faltas, tá? Os times já chegaram ali no terceiro período já com vários jogadores carregados, com 3, eventualmente até com 4 faltas, de acordo ali com o momento do terceiro quarto. Ô Guanais, total 62 faltas, 31 para cada lado. Sim, é bastante coisa, né? É bastante coisa. Se a gente for pegar, no primeiro período foi 16 faltas, no segundo período foram 9, é um pouco menos. Mas somando já dá 25 faltas, né? Já é bastante.
No terceiro período foram 20 faltas, então realmente foi um jogo bem faltoso. Então os jogadores já chegaram nessa tensão assim no terceiro período. Aí, ali na metade, numa disputa de rebote, o Galizzi deixa o braço no rosto do Eugênios. Tá na frente da arbitragem, ele deixa o braço. A arbitragem não marca, o lance segue, o Shaq Johnson arremessa a bola, o arremesso não cai, e na disputa por esse segundo rebote, na verdade até o Galizzi e o Eugênios não era rebote, né? Era uma disputa na zona morta. Depois, na disputa desse rebote no arremesso do Shaq Johnson, tá ali 4 jogadores na disputa, né? O Eugênios, o Jordan Williams, o Galizzi e o Humberto, se eu não estou enganado. O Jordan Williams pega o rebote, o Eugênios puxa o braço dele, o Galizzi meio que vai pra cima do Eugênios, o Humberto vai pra cima do Galizzi, o Galizzi empurra o Humberto e aí vira uma zona. Aí o Paulo Scheuer chega também pra briga, o Galizzi empurra o Paulo Scheuer, todos os reservas, os técnicos entram em quadra. Nesse meio tempo de confusão, o Marquinhos empurra o Gustavo de Conte, né, o técnico do Flamengo. Enfim, foi uma confusão que demorou 15 minutos para ser resolvida pela arbitragem. Ali foi um longo tempo de conversa com os treinadores, um longo tempo de conversa entre o próprio trio de arbitragem e um longo tempo de análise de instant replay. Dessa primeira confusão se deu faltas desqualificantes de Galizzi, né, por ter empurrado ali Humberto, por ter empurrado ali principalmente o Paulo Scheuer, de Humberto por ter empurrado o Galizzi e de Marquinhos por ter agredido o Gustavo de Conte, beleza? Então, nesse primeiro momento, Humberto e Marquinhos ejetados, desqualificados pelo Vasco, Galizzi desqualificado pelo Flamengo. O jogo seguiu, o Flamengo abriu vantagem, o Vasco tirou a desvantagem e no último período, num lance entre o Eugênios e o Jordan Williams, o Eugênios põe o cotovelo no peito do Jordan Williams, o Jordan Williams empurra o Eugênios, a arbitragem dá uma falta dupla, só que era a quinta falta do Eugênios, o Eugênios é ejetado pela quinta falta. Na discussão sobre o lance, o Léo Figueiró sofre uma falta técnica, ele já tinha levado uma falta técnica no começo do jogo, essa foi a segunda, e ele também é expulso da partida, né, é ejetado por ter tomado 2 faltas técnicas. Eu não sei, não dá pra gente ver o que originou a falta técnica do Figueiró. Deve ter sido reclamação, mas qual exatamente foi a reclamação, qual o nível, não foi possível ver porque todas as transmissões ela estava passando o replay da falta do Eugênios. Mas fato é, os dois foram ejetados. Na saída para o vestiário, quando o Eugênios estava saindo primeiro, foi atirada cerveja no Eugênios pela torcida do Flamengo. Nesse momento, o GG, né, que é o gestor, o dirigente do Flamengo, ex-armador... Dirigente do Vasco. Dirigente do Vasco, perdão, ex-armador do Flamengo, ex-armador do Bauru Basquete, de outras equipes também. O GG resolve tirar todo o Vasco de quadra. Então, todo o elenco, toda a comissão técnica sai de quadra, o jogo fica paralisado por muitos momentos. Eventualmente o Vasco volta para a quadra, mas claramente sabotando a partida, claramente voltando apenas para não ser punido, né? Então o Vasco deliberadamente ficou gastando o tempo de posse em várias ocasiões, estourando os 24 segundos, só para deixar realmente o cronômetro passar e falar que voltou para a partida. Isso foi o que aconteceu. Aí tem as análises, depois de ver várias vezes o replay, depois de ver os depoimentos desenvolvidos, né, Fábio? Pois é, acho que você viu mais ainda, que você viu depois do jogo acontecer. Então você viu o review e foi revendo. Mas ficou, até colocar como um extra, né, que o Vasco ficou 40 minutos, né, para retornar o jogo, né? Os jogadores do Flamengo já estavam até já tirando selfie, né, com o pessoal, achando que já não ia ter mais partida. Mas o Vasco voltou, né, e para essa reta final aí, que não teve jogo nenhum, né, e sacramentou a vitória do Flamengo. E um fator muito importante, desculpa que eu até esqueci de falar, que vai embasar algum dos tópicos que a gente vai comentar daqui a pouco, é que foi jogada a cerveja no Eugênios, o GG retirou o time de quadra, e nessa retirada da equipe, aí foi uma várzea, porque aí a torcida do Flamengo jogou bebida, jogou copo, jogou o que tinha. Então assim, houve essa ação reiterada e ainda pior quando todo o elenco do Vasco saiu de quadra. Sim, não foi jogaram mais coisa ainda. Não foi só a primeira cerveja do Eugênios.
Sim, choveu coisa ali no Maracanãzinho. Tem ali uma proximidade, né, com os vestiários ali, né? O anel inferior ali do Maracanãzinho. Ali a torcida do Flamengo estava daquele lado. Tanto que do outro lado não tinha torcida nenhuma, né? E até por isso o Vasco voltou pro jogo na outra entrada, né? Na entrada que não tinha torcida por trás ali. E aí entrou sem nenhum problema. Embora a polícia já tenha ali contido o pessoal, tudo. Mas, primeira análise de todas, né? Faltou um cuidado ali de segurança, né? Porque várias quadras do Brasil tem, e isso é passível de acontecer, mas tem-se ali um cuidado, né? Pra evitar, né? E ali não, ali tava bem o torcedor do Flamengo ali de frente pro time do Vasco, né, para a comissão técnica do Vasco, e aí teve essa chuva de copinhos. Então vamos começar desde o princípio. Muita gente já falou que os ânimos estavam muito exaltados e colocando a culpa disso na arbitragem. Eu discordo, tá? Eu discordo bastante disso. Eu acho que, na minha visão, né, de quem viu, já sabendo do que aconteceu, mas de quem viu todo o primeiro tempo com calma, foi que a arbitragem adotou um critério de deixar um pouco o jogo seguir. Houve algumas marcações passaram, mas de verdade, nada diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu achei uma arbitragem bem segura e que, assim, muitos dos lances que tiveram muita reclamação de um lado ou outro no primeiro tempo, a arbitragem acertou. Você vendo o replay, você vendo tanto o replay da transmissão ou vendo o que os árbitros enxergaram no instant replay à beira da quadra, nas vezes em que isso foi necessário, a arbitragem acertou na maior parte das vezes, né? Na maior parte dos lances polêmicos. Um ou outro só que passou. Claro, é um clássico, é um jogo decisivo, então os ânimos já se acirram um pouco mais, só que eu não vejo a arbitragem botando fogo na partida igual todo mundo colocou. Foi, de fato, grande parte das marcações corretas. Só que o lance que originou a primeira confusão, que foi a bola o cotovelo, do Galizzi no Eugênios, aí sim foi um erro de arbitragem. Porque se essa agressão tivesse sido marcada logo de cara, nada do resto teria acontecido. Pelo menos da primeira confusão. Né? Então, sim, ali houve sim um erro, e foi um erro meio descarado, porque estava na frente do árbitro. Salvo engano, era do Jacó Barreto. Ele estava na frente dele. E não é assim, não é que ele não viu. Ele viu, ele apontou pro Eugênios e mandou o Eugênios levantar. E aí entra o histórico. E quem de fato coloca fogo no jogo. Porque mesmo nessa partida, ainda que não estivesse envolvido em grandes polêmicas, o Eugênios, desde o começo do jogo, cai em todo lance, reclama em todo lance. E muito desses ânimos acirrados partem dessa cultura que a gente tem. Tem no mundo inteiro, mas no Brasil é pior. De todo lance pra cima de arbitragem, todo lance fazer rodinha em juiz, todo lance reclamar. Isso acirra os ânimos. Isso também acirra os ânimos. E o Eugênios é um dos caras que mais, a gente já falou várias vezes disso, é um dos caras que historicamente mais atiça isso. E o Jacó Barreto vendo aquele lance, vendo o Eugênios pulando pra trás, depois de uma agressão que de fato aconteceu, mas que o Eugênios valorizou, ele olha pro Eugênios e fala: amigão, levanta aí. E o Eugênios, 5 segundos depois, vai lá e puxa o braço do Jordan Williams, que acarreta toda a confusão. Não é que foi culpa do Eugênios, tá? A agressão ocorreu, mas há um histórico que contribuiu para deturpar a avaliação da arbitragem nesse lance específico, né? Sim, inclusive em outro lance posterior, acho que já depois de todo o resolvido ou não resolvido, o Eugênios também cava uma falta do Jordan Williams, que a arbitragem cai na dele, né? Que ele agarra o Jordan Williams e se joga, né? E aí a arbitragem deu falta do jogador do Flamengo. Só que o Jordan Williams, naquele momento, já depois de toda a confusão, ele não reage. Se eu não me engano, quem reage foi o banco, aí deu uma falta técnica pro banco, mas o Jordan Williams em si acabou não reagindo. Mas posteriormente também teve um outro lance que naquela ocasião não acirrou os ânimos, né? Diferente do que aconteceu antes. E a falta técnica, e a falta dupla no último período, que aí levou a todo o absurdo posterior, também foi nisso, né? Ele se projeta no peito ele projeta o braço no peito do Jordan Williams dá um empurrão, falta dupla, acabou, sabe? Marcação certa, sabe? Foi um braço no peito de um, o outro empurrou revidando e falta dupla,
Tá, tudo bem, o Eugênio foi ejetado, mas ué, ele já tinha 4. Quer fazer o quê também? Né? Enfim, mas voltando pra primeira confusão. A ejeção do Marquinhos pelo empurrão no Gustavo... Foi um empurrão grotesco. O Gustavinho vai chegando... O Gustavinho, assim, ele vai correndo em direção à confusão, mas ele não tinha feito nada. Ele podia ter ido separar. Ele podia... Por mais que o Gustavinho também tenha um histórico de reclamação, não dá pra saber o que ele ia fazer ali. E antes dele chegar, o Marquinhos dá um safanão nele mesmo. Dá um safanão. E tem imagem disso. Então, assim, ejeção do Marquinhos, beleza. Ejeção do Galizzi, também beleza. Tá? Eu acho que não pela falta no Eugênios. Eu acho que foi sim falta, mas não uma falta desqualificante. Tá? Foi mais, de fato, pelo empurrão que ele dá depois no Paulo Scheuer. E o Humberto empurra depois ali o jogador do Flamengo. Também merecia a falta desqualificante. Eu acho que as marcações foram corretas. Mas, Fábio, foram 15 minutos de jogo parado. É muita coisa, né? Tá certo. Estavam tentando ver minuciosamente ali o que tinha acontecido. Mas não era nenhum segredo ali também, né? Que não desse pra ser desvendado com menos tempo. Tá certo que a arbitragem tenta fazer de uma maneira mais justa possível ali as coisas, mas não é um lance longo, né, Guanais? É um lance rápido ali que dá para se tomar uma decisão, né, com um tempo muito mais curto, né, do que 15 minutos. Aí isso acabou, né, gerando mais tensão, né, o pessoal foi esfriando, mas a cabeça continuou quente. E aí quando veio a decisão, o pessoal tava achando, principalmente o pessoal do Vasco, né, ficou irritado ainda mais, né? Então foi um negócio muito lento, né? Acho que essa demora acabou também deixando os ânimos ainda mais quentes. Sim, e assim, tudo bem, foi um empurra-empurra, aí quando junta muita gente é difícil você distinguir exatamente quem fez o quê, né? Tanto é que estes 3 fatos que causaram as desqualificantes foram atos que foram até fáceis de ver, que a câmera conseguiu pegar legal, mas é aquilo, né? São só 3 câmeras, foi um bolo de gente ali, a arbitragem ficou vendo o replay muitas vezes, mas acho que precisava de um protocolo mais ágil. 15 minutos é muita coisa. 15 minutos é muita coisa. Ainda assim, teve jogo depois, e jogo bom até, né? O Vasco conseguindo chegar, tirar a diferença que o Flamengo tinha imposto, mas aí veio todo o problema com a saída do Eugênios de quadra. A questão, e aí da falha de segurança, é que é impossível para um time, para qualquer esquema de segurança no mundo, impedir que algo seja atirado em quadra. O ponto não é esse. Tá? Toda pessoa que já foi num ginásio no Brasil ou já foi num estádio das arenas, né, dos estádios mais modernos, pós-Copa do Mundo, sabe que se você tem um copo de bebida na sua mão, o copo tá cheio, tá pesado, se você quiser, você joga. Né? É fisicamente impossível, eu digo, não tem como ficar a segurança rebatendo possíveis arremessos dentro da quadra. Né? Só que houve uma ação reiterada depois. Quando geralmente alguém se mete a besta de jogar algo ou um objeto na quadra, quando o clube já identifica o agressor, já identifica quem fez isso, ou a própria torcida se abre e fala quem fez, e o clube retira, toma as medidas cabíveis, via de regra não há problema. Mas houve uma ação reiterada por parte da torcida, antes que a segurança conseguisse chegar, e aí isso deve sim resultar uma punição para o Flamengo, ainda que logo a polícia tenha retirado todo mundo, ainda que logo tenha mudado a torcida de lugar, mas houve uma parte 2, e muito mais grave, né? Sim. Embora isso seja difícil de evitar, mas também que tem que ter uma questão aí de pessoal da segurança, né, de proteger o caminho ali das equipes, né? Pelo menos, já que estava toda a torcida atrás do banco de reservas, até para ficar bonita a imagem, né, da transmissão, teria que ter uma segurança reforçada por ali, principalmente atrás dos bancos e no caminho para o vestiário, coisa que não tinha. Só foi ter depois, né, quando tudo já estava acontecendo. E isso eu acho que é evitável, né, não só no Maracanãzinho, mas como também em outros lugares que aconteceu coisa do tipo. Isso também
é importante de se destacar. Qual que é outra coisa que você tinha falado depois? Que eu acho que deve ocorrer uma punição ao Flamengo, porque caso houvesse tido o arremesso da cerveja no Eugênios e logo todo mundo acusasse quem foi, ou o Flamengo conseguisse identificar quem foi, retirasse e provesse segurança para o restante da partida, tudo bem. Mas não foi o que aconteceu. Parte disso é culpa do GG? É. Porque também o copo, a cerveja caiu no Eugênios, ele tirou todo mundo na hora antes da segurança chegar. Né? Porque a segurança chegou rápido até. E o Flamengo acabaria sendo punido pela ação da torcida? Sim. Porque é o meio que você tem para inibir esse tipo de caso. Né? Como eu disse, você não inibe fisicamente o arremesso porque não dá. Se uma pessoa quiser jogar, o primeiro arremesso, o segundo arremesso, cai na quadra, cai no jogador. Você inibe como? Banindo do ginásio, dando punição pro time, e aí o cara que tiver essa brilhante ideia vai pensar 2 vezes antes de jogar. E se ainda alguém achar que vale a pena, quem tiver do lado vai coibir, vai acusar. É assim que acontece via de regra, tá? Mas eu vou falar pra você que eu discordo um pouco da questão da segurança ali, porque o banco de reservas é longe da torcida. O que é perto é a saída, é a entrada do vestiário. E, de novo, não deu tempo da polícia, do restante da segurança chegar naquele local. Porque em nenhum ginásio do mundo você tem um segurança para um torcedor. E ali você tinha o quê? Você tinha ali, aparentemente pelas imagens, você tinha uns 6 seguranças, uma meia dúzia de seguranças ali para aquela região. E não dá para conter toda uma torcida do Flamengo. E por isso que eu acho que aí sim tem que vir a punição, né? A segurança estava lá, a segurança inibiu, a segurança estava indo na direção, mas o Vasco acabou saindo antes, saiu e acabou provocando uma agressão muito maior que ocasionou todo aquele papelão que a gente viu. E aí sim, uma punição tem que acontecer como uma forma de inibir a própria torcida, não pro time, porque o time ainda fez o que dá pra fazer. Ali eu não vejo tanto problema do Flamengo nesse caso, é isso que eu quero dizer. Eu vejo problema da torcida do Flamengo. E aí, como que você pune uma torcida? Você proíbe ela de entrar. Ah, mas o time também é punido. Ué, meu amigo, o que faz então? O certo é identificar todo mundo e banir de ginásio, mas é possível fazer isso? A gente tinha 3 câmeras lá. Tem testemunho suficiente pra saber quem foi? Eu duvido. Ah, e voltando à questão da segurança, que eu acho que não tem que ter uma segurança específica, porque o que você espera é que não haja uma agressão, né? Você tem que contar que a torcida não vai fazer isso. Mas aí também tem que levar em conta o histórico, né? É um clássico. Não, tem, mas assim... O clima já não tá daquela maneira, já não tá agradável. É jogo de torcida única, então você tem que proteger o visitante. Né? Então, acho que essa parte acho que é muito evitável. Isso é previsível. Né, até da maneira como tava. Concordo, tanto que muitos ginásios, o do Vasco inclusive, não é permitido torcida visitante atrás do banco de reservas. Só que o ponto é que ele não era banco de reservas, era entrar pro vestiário, é um movimento rápido. Que eu quero dizer, é o jogador entrando e saindo. É por isso que eu acho que seria complicado, não complicado, tanto é que aconteceu depois, mas em situações normais, não há de se ter um reforço muito grande de segurança ali, porque é o jogador entrando e saindo. É coibir a torcida de fazer esse tipo de coisa, né? Porque é de fato uma agressão, é de fato um absurdo. E aí eu acho que houve um erro também por parte do Vasco, de que, poxa, claramente ali o lugar seguro era a quadra. Quando o GG chega e o GG ficou louco ali... Assim que o Eugênios levou a cervejada, ele tirou todo mundo na hora. E na prática ele levou todo mundo pra onde estava sendo atirado o objeto. Né? Então assim, teve isso. Não tô falando que existe um certo e errado nessa. A decisão foi tomada ali claramente de cabeça quente. Mas recusar continuar a partida, mas ainda dentro da quadra, seria mais seguro, entre aspas, do que passar pela muvuca. Né? Mas... Ficar todo mundo no meio da quadra ali, né? Não deixando ter jogo também, né? Exato. Seria até uma maneira de protestar. Também. Mas enfim, esse ponto é só um detalhe, não é o mais importante, porque o mais importante é sim o fato de que foi atirado um objeto na quadra. E mais do que foi atirado um objeto na quadra, foram atirados muitos outros depois, que novamente é o mais grave. Arremessar uma vez acontece, é um desmiolado na arquibancada que quase sempre é punido. Ainda que não a longo prazo,
que ele seja só retirado daquele jogo, mas quase sempre a situação é controlada. Mas depois a torcida do Flamengo se achou no direito de arremessar tudo. E isso é inadmissível, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A gente fala tanto que a torcida do Flamengo não comparece ao ginásio, que os clássicos são vazios, que esse, que era vazio também, o público era bem pequeno, mas que ainda teve ali um contingente maior de torcedores, não podia acontecer isso. E aí eu acho que cabe ao Flamengo tomar uma atitude para os próximos jogos. Identificar quem foi, banir do ginásio, aplicar a punição e, claro, provavelmente vai ter que aguentar aí alguns jogos sem mando de quadra. Sem mando não, sem torcida, né, de portões fechados. E no caso do Vasco, o Vasco não vai ter punição porque ele voltou, né, pro jogo. Embora tenha feito, né, um papelão ali, né, de não jogar de fato a partida na reta final, mas voltou pra quadra, né, então não foi um abandono de jogo, né. Isso, e a punição para isso é WO, mesmo quando o time julga estar certo, né, a punição é WO, isso já aconteceu outras vezes no NBB, da equipe se retirar e perde a partida. 20, 30 a 0, não lembro qual placar que o regulamento prevê, mas no jogo eliminatório nem faz diferença. Toma WO e perde a partida, a punição é essa. Tá? Nesse caso, o Vasco voltou. Acredito que não terá nada além disso pelas imagens que a gente mostrou. Aí, se um lado xingou o outro, se um lado ofendeu a honra do outro, aí a gente não tem como falar porque a gente não tem acesso a isso. Tá? A gente tá falando pelo que a gente pôde ver nas imagens. Então no final, né, se a gente for pegar num julgamento, a tendência é que o Flamengo seja julgado por conta do que foi arremessado, né, do que aconteceu, e os jogadores aí individualmente, né. Isso, mas os jogadores envolvidos em confusão, né, só se julgar... Principalmente os que foram expulsos, né. Isso, Marquinhos, Humberto e Galizzi. A saída do Eugênio não, ele cometeu uma falta normal de jogo, só que era a quinta, ele foi ejetado por causa disso. Léo Figueiró foi ejetado por ser uma segunda técnica, então não foi algo especial. Tá? Foram situações de jogo, mas que pelo acúmulo gerou a saída deles, então situação normal. Os atletas que podem ser julgados futuramente são os 3 da primeira confusão. E aí, quando os times saem, para todo aquele imbróglio, aí tem contato com o mundo externo. Né? Aí Léo Figueiró dá entrevista, jogador da entrevista... O Pedrinho, ao que constam, né? Ao que consta, as notícias falam que o Pedrinho, o presidente do Vasco, que até conversou com a equipe pedindo para voltar, para não tomar punição. E até um fato muito curioso, da arbitragem falando no celular com alguém. Alguém da liga, provavelmente, mas foi bem esquisito, né? Eu nem sabia que isso era possível. E, aliás, eu ainda não sei se isso é permitido. Mas a arbitragem falou no celular com alguém durante essa confusão. O delegado da partida, né, tava falando no celular, eu não sei se um representante alguém da liga, né, alguém do Vasco, e passou o celular pro Maranhão, né, o árbitro principal da partida também, e ficou ali na longa conversa com a pessoa na linha. Não sei se configura interferência externa ou coisa do tipo. Mas acho que era meio que uma reunião ali para definir o que ia fazer, né? No caso, aparentemente, foi a própria liga falando com a arbitragem. É uma interferência externa no sentido literal da palavra? É. Não sei se juridicamente, pelo regulamento, isso configura interferência externa. Acho que ficou claro, né? Por ser a liga falando com a arbitragem dentro da própria liga. Então, não sei dizer exatamente o que aconteceu, não sei com quem ele estava falando, mas é algo que particularmente eu nunca tinha visto na minha vida. E aí, vale lembrar que tudo isso que a gente está falando aconteceu dentro de 40 minutos de paralisação. Isso, durante esse momento aí que o Vasco estava no vestiário, né, não tinha retornado, né, para a partida. E depois, né, já do ocorrido, após a partida, o Pedro Ortega, né, que eu nem sei como é que ele se coloca, né, no Vasco mais, né? Que ele não é mais o... Ele chegou a ser diretor, mas depois quando ia vir a punição ele acabou saindo, eu não sei, ele acabou falando que não era diretor, era só patrocinador, mas o fato é que o Pedro Ortega, mais uma vez, né, criticou, fez fortes críticas, né, à Liga Nacional de Basquete e tudo mais, né, mais uma vez aí ele aparecendo. É aquela coisa novamente, Guanais, da pessoa que tá reclamando, tá criticando, tá falando que não vai ajudar, mas continua ajudando. É meio patético, né? É quase um chilique, né? Por mais indignado que ele estivesse, certo ou não com a indignação,
você joga pra torcida, você aumenta a animosidade, numa situação em que, de novo, o maior problema eu acho que foi o protocolo, a demora, mas não o resultado em si. Não o resultado em si. Sim. Porque da primeira confusão demorou muito, mas foi ejetado foi desqualificado quem tinha que ser desqualificado, né? Dando a nomenclatura certa. Na segunda, Eugênios não podia ter sido agredido, é óbvio, mas quem saiu de quadra rapidamente antes que a polícia chegasse foi o próprio Vasco, certo? Então, assim, analisando de cabeça fria, nem tem muito o que ficar indignado. E ficar ameaçando, falar, eu vou tirar o dinheiro, é o último ano, eu tô cansado. Assim, ele já fez isso outras vezes, né? É meio a história do Pedro Lobo, né? Pode acontecer? Pode, mas... E mesmo que vá acontecer, só sai, sabe? Ninguém colocou uma arma na cabeça dele e falou, você tem que patrocinar o Vasco. Então, realmente o jogar pra torcida, é deixar todo mundo bravo, piorar o clima pro próximo Flamengo e Vasco, que ainda vai ter no segundo turno, pra um eventual cruzamento de playoff. E aí você... Acho que só piora a situação. É meio patético. É meio patético a gente ter que estar falando disso. De novo, da mesma pessoa. Mas só piora a situação. Eu acho que de todo o saldo dessa história, pensando agora pro lado da Liga Nacional de Basquete, esse jogo pode servir para uma revisão de protocolos. Né? De qual vai ser o protocolo de segurança... quando um time não se sente seguro em quadra, qual é o protocolo de segurança nas avaliações de instant replay, quanto tempo demora, quanto não demora, o que fazer quando alguém abandona a quadra, quanto tempo o time tem para voltar, esse tipo de coisa, de agilidade da arbitragem, esse tipo de coisa pode sim e deve, na minha opinião, ser reavaliado, ser revisto. De resto, eu não vi nada tão errado assim, não tenha sido causado pelos próprios jogadores, né? É muito mais o ambiente, o clima que tava ali, né? Exato. A liga, a arbitragem também, né? E olha que a gente é crítico da arbitragem, né? E não foi algo tão pesado a não ser essa questão da demora, né? Mas as decisões foram corretas, né? Foram adequadas ali ao que aconteceu de fato no jogo, né? O erro foi na primeira a cotovelada do Galizzi não ter sido marcada. Isso foi erro. Isso foi erro. Tava na cara do juiz, foi erro. Ele achou que o Eugênio estava flopando de novo, tá? Mas não tava. Nesse caso, também, Pedro Lobo, parte 2, né? Também não tava flopando. Esse sim foi erro. De resto, particularmente, eu não vi problema. Podia falar, podia ter um pulso mais firme pra não deixar as reclamações crescerem. Protocolo. Podia. Também acho que podia. Mas aí, por outro lado... A gente já tá falando agora que o jogo foi muito picado. A arbitragem estragou o jogo porque picou muito, porque 3 jogadores tinham 5 faltas no terceiro período. Claro, é melhor falar disso do que falar de houve briga campal no meio da quadra. É claro, só que a gente não teria esse cenário pra reclamar. Né? Então todo mundo estaria falando do outro. Então, a arbitragem no basquete, não só no NBB, na Euroliga, na NBA, nos torneios de seleção, a arbitragem já vive uma crise de confiabilidade, de credibilidade, que todo lugar está com problema de arbitragem, em alguma medida, e não foi encontrada uma solução para isso ainda. Então, há de se discutir possíveis melhoras, outros protocolos, sim, mas, de novo, qualquer coisa além disso a meu ver, nesse episódio, para mim é esperneio. E no final das contas, o Flamengo venceu, avançou para a semifinal do Super 8 para encarar o SESI Franca. Teremos reedição das finais do último NBB, definido esses 2 duelos, Guanais, entre Minas e Brasília, Flamengo e Franca. Vamos pensar na quadra? Por favor. Vamos pensar na quadra. Esse jogo deve ser quarta, né? A gente não falou, mas deve ser quarta-feira, né? Isso. 2 jogos que interessante de acompanhar, né? No caso, o Brasília agora como um franco atirador, ao meu ver, diante do Minas, e é um franco atirador com uma ótima pontaria, diga-se de passagem, né? Pelo menos nos arremessos, encarando um time que está mostrando muito bem esse trabalho coletivo, o Minas. Contra, né, do outro lado da chave, o Franca em crescimento, o Flamengo oscilando dentro do próprio jogo,
É um cenário que é imprevisível, viu? Esse Flamengo e Franca principalmente. É imprevisível. O Minas e Brasília foi a partida de abertura do NBB, né, no dia 12 de outubro. De abertura para as duas equipes, né? Foi a primeira partida das equipes. Essa eu queria dizer. E foi 74-66 pro Minas em BH, que vai ser o mesmo cenário da semifinal, mas ainda um jogo muito diferente, né? Primeira rodada, agora todo mundo já tá bem mais encaixado, o Brasília já tá com mais reforços, inclusive. Então é outro cenário, acho que não dá pra gente tirar muito parâmetro. O Brasília é esse que você falou, é um franco atirador, mas é aquilo que a gente sempre comenta. Atira e deixa atirar nele também. Joga e deixa jogar. E até por isso, às vezes, ocasiona jogos muito divertidos de assistir. Mas o Minas eu vejo com favoritismo, porque tá de fato um time mais coeso, né, nessa temporada. É um time que vai estar jogando em casa, com o apoio da torcida. Que tudo bem, a pressão vai estar do lado do Minas e o Brasília entra mais leve, por assim dizer. Sim. Mas o Minas ainda entra completo, já tem o retorno do Baralho, o Brasília ainda não deve ter o Von Raidin. E a defesa do Minas é boa. A defesa do Minas é muito boa para conter esse tiroteio do Brasília de fora. E você tem Mineiro, você tem... que eu não sei se vai jogar, porque saiu... Bom parênteses que chegou na minha cabeça agora. Saiu a punição do Mineiro por dar aquela cabeçada no jogo contra o Vasco, tá? Foi uma punição de 4 jogos. E eu não sei se ele vai jogar no Super 8. Ele já voltou às quadras. Eu não sei a partir de quando vai valer essa punição, então o Mineiro deixa em aberto a participação dele, porque eu particularmente não sei. Mas ainda assim, você tem o Monteiro, você tem o Fusaro, você tem até o Scott Machado, são caras ali que podem ajudar a conter bastante esse poderio do perímetro do Brasília. E dentro do garrafão, aí você tem Paranhos, né? Você tem o Vini Silva, e você tem caras ali. Por outro lado, agora você tem o Baralho, que agora o Minas tem um alvo, né, pro Brasília atacar, que até então não tinha. Então, vamos ver como vai ser esse jogo de xadrez aí, mas eu ainda acredito numa superioridade do Minas. E no outro jogo, né, a gente falar um pouquinho, esse é um jogo curioso, Fábio. O Franca já tem o retorno do Lucas Dias e o Flamengo não vai ter o Taya Galizzi porque ele foi desqualificado, né? Então ele é suspenso também do próximo jogo, independente de possíveis julgamentos e punições ainda maiores. Quando você é desqualificado quando você comete uma falta desqualificante, você tá fora daquela e da próxima partida é quase como um cartão vermelho no futebol. E então o Flamengo vai ter o Juan de pivô mais físico e ali Sivert, principalmente o Sivert, né? O cara faz mais a 4, e o Sivert ali também para compor esse garrafão. Vai ser um duelo interessante, porque o Franca tem o Lucas Dias, o Nathan Mariano, o Hetzheimer e numa formação mais leve só o Wesley, né, que já aconteceu várias vezes ao longo da temporada, claro, por conta da ausência do Lucas Dias, mas a gente já viu o Franca jogando assim, só com o Wesley de pivô. Eu vejo o Franca um pouco mais inteiro nesse momento, tá numa crescente, como você falou, e o Flamengo oscila, mas o jogo é no Rio, tem uma grande chance do Flamengo estar com um sangue no olho tão grande, que a torcida do Flamengo também tá com um sangue no olho tão grande, que isso pode também fazer a diferença, né? O Franca vai jogar ali, pode até ter torcida do Franca presente, pode, mas não o suficiente para fazer tanto barulho assim no Maracanãzinho, creio eu. Até pelo jogo ser no meio da semana, por não ser uma série de playoffs, então a torcida do Franca seria meio que a torcida que já tá no Rio de Janeiro, né? Não vai dar tempo de ninguém sair de Franca e ir pra lá assistir esse jogo. Então, eu acho que isso vai pesar bem pro lado do Flamengo. E eventuais julgamentos, punições, não daria tempo de acontecer até lá, tá? Então ainda deve ter torcida do Flamengo. E por conta disso eu deixo totalmente aberto. Senão eu até colocaria um pouco pro lado do Franca, pelo momento. E você, o que você acha? Eu acho que o Franca chega com mais condições, viu? Embora vai acontecer no Rio de Janeiro, pelo volume que o César Franca tem apresentado, vai ser um duelo que o Franca chega, acho que com confiança também, né? Com o time completo e tudo mais. Mas eu vejo que
apesar dessa possibilidade maior para o César e Franca, vai ser um duelo muito equilibrado aí, que pode pender para qualquer um dos dois lados tranquilamente. E do outro lado ali, o Minas é o grande favorito aí e, ao meu ver, até pelo que já vem jogando, é o favorito a conquistar o Super 8 também. Eu também acho, e a gente chega semana que vem com a análise das semifinais e da final, e vai ser o que a gente vai ter de basquete masculino pra falar, né? Porque o NBB só volta depois. Verdade, né? O NBB só volta depois. Mas antes da Super 8, inclusive, né, acontecer, teve ainda na última semana rodada, né, do NBB, e a gente vem com os destaques, né, a seleção da última semana aí. O último jogo foi dia 23, é isso? Foi na última... É isso, foi um... quinta-feira, é isso? Foi o São Paulo e São José. Isso aí. E temos aí então os destaques dessa última semana, que terminou mais cedo, né, para o NBB. Vale destacar aqui agora os destaques que a gente vai falar aí. A corrida para o MVP é do NBB, né? Não tem nada a ver com o Super 8 agora. E vamos aos nomes então. No quinteto ideal aí da semana tem Cauê Verzola, do Pato Basquete, junto com Pedro Mendonça, do Brasília, olha só o Pedro aparecendo, o Munford, do Corinthians, né, ali na ala, e ali nos pivôs o Douglas Santos, do São José, junto com o Renan Lenz, do Fortaleza, né, tá no Fortaleza o Renan Lenz, o sexto homem, o Adiel, do São José. Então, Cauê, Pedro Mendonça, Munford, Douglas Santos, Renan Lenz com o Adiel. Eu acho que dá até pra gente usar essa seleção da última semana pra falar um pouquinho do que foram esses poucos jogos, né? Mas algumas coisas interessantes aconteceram ao longo da semana. Primeiro, Cauê Verzola, né? O Pato recebeu o Caxias e a União Corinthians, né? A dobradinha dos times do Sul, e ganhou as duas. Ganhou as duas partidas em casa. Com isso, o Pato, que está ali na 14ª posição, já se aproxima do Corinthians. Né, o Pato tá com 9 vitórias, o Corinthians tá com 10, o São Paulo tá com 10, aí você tem Bauru, Unifacisa e Paulistano com 11, então o Pato tá a duas vitórias do 9º lugar. Claro que Bauru e Paulistano tem 2 jogos a menos, esse asterisco tem que ser feito, mas tá ali perto, né, deu uma crescida de produção nessa reta final, se distanciando do Botafogo e do Fortaleza, nessas últimas rodadas do Pato. E o Cauê Verzola jogou muito bem os 2 jogos. Pedro Mendonça tá conseguindo substituir muito bem o Von Raidin, viu? Com volume, inclusive. Pedro Mendonça chutou 4 de 7 contra o Corinthians do perímetro, além de fazer um duplo-duplo, né? 15 pontos, 10 rebotes. Foi muito bem o Pedro Mendonça nesse jogo. É um jogador muito bom defensivamente, que tá tendo mais espaço. E eu gosto bastante do Pedro Mendonça. Pode não ser o ala mais versátil do mundo, ele é um 3&D e tal, mas tá tendo seus momentos de brilho nesse Brasília. Tá indo bem. Adiel e Douglas dos Santos. São José tá jogando muito bem, né? Dominou o São Paulo no Morumbi. E é o time mais legal de ver. É o time mais divertido de assistir. Adiel é puro showman. E o Douglas dos Santos é puro showman. Inclusive, Fábio, pensando agora, a gente não falou nossos votos pro Jogo das Estrelas ainda, né? Talvez a gente fale disso semana que vem. É porque eu lembrei porque os dois estão lá. Vai ter tempo, né? Vai ter tempo, porque semana que vem não vai ter NBB, né? Só Super 8. Então acho que vai dar. É o time mais legal de assistir. E o Munford, Fábio, apesar do Corinthians ser perdido, o Munford apareceu nessa seleção nossa, na seleção da semana passada e na seleção da semana retrasada. É a 3ª semana seguida de Rafael Munford na nossa seleção. Ele tá num crescimento muito legal. E ele já apareceu na 4ª semana também, mas aí já faz mais tempo. Mas ele tá tendo um crescimento muito legal, que condiz, que coincide também com o crescimento de produção do Corinthians, que é um time que tá jogando muito melhor nas últimas semanas. Ele, Elinho, Lucas Cauê, né, aparecendo sempre na nossa seleção aí ao longo dessas últimas semanas, realmente. E por fim, né, só pra gente fechar, Renan Lenz, Fortaleza foi pro Rio de Janeiro, já está jogando o Resta, uma boa minutagem, o McClanahan ainda não voltou, o Ewing ainda também não, mas o Enzo
tá jogando, né? O Enzo Ruiz, que foi contratado no meio do ano. Então o time já tá tomando um corpo um pouco melhor, né? Ele perdeu pro Vasco na última bola, tava vencendo até o último segundo e ganhou do Botafogo. Então tá crescendo de produção. É tarde demais pra pegar playoff? Não, porque vão 16, né? Então assim, sim. Tanto é que o Fortaleza já tem a mesma campanha do Botafogo, né? É uma rodada que o Fortaleza ganha e o Botafogo perde, o Fortaleza entra na zona de playoffs. É tarde demais pra pegar mando de quadra? Acho que sim, não dá pra ficar em oitavo, eu acho que já tá muito distante, tá 6 jogos atrás e a galera lá tem jogo a menos ainda, da metade de cima da tabela. Mas pode se encaixar naquele time chato. Sabe aquele time que a gente sempre fala aqui, que quem fica na metade de cima da tabela não quer enfrentar? Tipo, putz, acho que eu vou correr do Fortaleza porque não meio perigoso enfrentar esse time? Pode ser que o Fortaleza vire essa equipe, se voltar todo mundo, se o time encaixar. Tem elenco pra isso, eu gosto bastante do elenco do Fortaleza. Quem sabe pega um time de G4 ali, pode surpreender, hein? Então, aí que é o problema, né? Porque G4... Pra pegar o 4º lugar, o Fortaleza tem que ficar em 13º, dá. Mas pra pegar o G3 eu acho muito difícil surpreender. E pra pegar times abaixo disso, o Fortaleza tem que estar de 9º a 12º, que aí também já é uma arrancada bem grande pro time ter. É impossível? Não. Mas a partir do momento que não vai voltar todo mundo tão já, talvez já a subida já seja muito íngreme. Mas, assim, playoffs ainda é extremamente acessível. Tem que ir um passo por vez, né? Mas já tá crescendo, né? Tá evoluindo muito o time do Fortaleza. Agora pra corrida do MVP, o nosso top 10, que tem aí movimentações internas, né, Guanais? Tivemos aqui, esse é o último aqui, né, que tem o Monteiro em 10º. Isso, porque as externas, que a gente sempre falou, não aconteceram, né, pô? Todo mundo que a gente falou, esses caras podem entrar, hein? Não fizeram uma boa semana, então é movimentação interna só. Se manteve, né? 10º lugar pro Monteiro do Minas, 9º lugar o Vitão do Corinthians, o 8º lugar o Novaes do Pato, 7º para Douglas Santos do São José, esse subiu, né? Tava em 10º, agora tá em 7º. 6º lugar, o Von Raidin, ele perdendo posições para Dwayne Johnson e Faverani, né? O Von Raidin não jogou, né? Não tá jogando por conta de lesão. E enquanto o Dwayne Johnson e Faverani, né, crescendo também, contribuindo muito aí. Um pro União Corinthians, outro pro São Paulo. No top 3 se mantém, né? O Alexei do Flamengo em 3º, Don Traubright do Bauru em 2º e o Jorginho em 1º do SESI Franca. E até vocês podem falar, putz, vocês sempre comentam que vocês não mexem na posição de quem não joga. Realmente, só que o Von Raidin tá lesionado, e é diferente. E não é que ele não joga uma semana, né? Ele não joga umas 3, 4. Se a gente fosse considerar a lesão, o Lucas Dias estaria em 1º fazendo 2 jogos. Né? Então, assim, quando é uma lesão, aí fica complicado você concorrer a um prêmio de temporada inteira. Vamos ver quando ele vai voltar, quanto tempo vai demorar para ele voltar, mas por enquanto ainda segue no nosso top 10, até levando em conta tudo que ele fez quando estava saudável. Sim, jogando muito, né? Agora a gente espera o retorno de Daniel Von Raidin para a equipe do Brasília. A gente e o torcedor do Brasília, né, também espera o retorno do Von Raidin. Chegou a vez das perguntas, Guanais. Essa musiquinha aí já dá aquela sensação de reta final, né, do podcast. É a música de Fantástico hoje... no domingo à noite. E as perguntas aqui estão ainda no clima de Flamengo e Vasco, viu, Guanais? Muitas perguntas a respeito do jogo. Vou até passar um pouco mais rápido em cima delas, mas algumas aqui que vale chamar atenção. Começando pelo Marcelo Beleza. A LNB, né, a Liga precisa pesar a mão nas punições envolvendo torcidas? Acontecimentos não vêm de hoje. Eu acho que precisa pesar a mão na capacidade de identificar os fatos e fazer as denúncias acontecerem. Porque o que é julgado, eu acho que tem uma punição devida. Você poderia ser mais rígido? Poderia, mas aumentar a punição nem sempre inibe o crime. Agora, ter punição ao invés de impunidade, sim.
Isso sim inibe. E eu falei crime pensando em código penal, tá? Não tô falando que as torcidas são criminosas, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é melhorar a capacidade de identificar. Pegando esse caso, agora, é ter a capacidade correta de identificar. Foi um torcedor específico. Qual torcedor que jogou? Não vai mais entrar no ginásio. Ou para sempre, ou por alguns anos. Foi uma torcida organizada específica em conjunto? Vocês estão fora do ginásio. Isso já aconteceu outras vezes. Quando foi possível acontecer essa identificação e levar a denúncia adiante. Quando isso é feito, a punição acontece. O problema tá um pouco antes da punição, eu acho. Às vezes, né, quando envolve uma torcida organizada, a própria torcida às vezes identifica quem fez. Até com essa possibilidade de perder, né, de ser banida e tudo mais. Então, de fato, eu acredito que vai ser nesse sentido mesmo, de punir adequadamente. Acho que pesar a mão nesse sentido seria isso, né? E aí extrapolando para outros casos, não só para esse, né? É ter uma capacidade maior de identificação e denúncia. Ele também pergunta sobre, segundo ele aqui, a atitude antidesportiva do Vasco, né? Em sair da quadra, depois voltar sem jogar, para evitar alguma punição maior. Se o Vasco pegaria alguma punição de acordo com o regulamento, não, né? Justamente voltou para não ser punido. E até onde a Liga deveria ir nessa punição para não abrir precedentes. É o que a gente falou, a punição é o WO, não aconteceu, eles estavam alegando ali segurança, e aí, repito, na saída, comissão técnica, próprio GG em algum momento, falando com a arbitragem, teve um membro da comissão que eu não identifiquei quem, saiu apontando alguma coisa para a arbitragem, aí a outra história não é punição ao Vasco. Se foi dito algo ali que configure, que entre em algum dos artigos do regulamento do NBB cabíveis de punição, aí seriam punições individuais, não ao time, tá? Mas a punição nesse caso seria apenas o WO, que não vai acontecer porque eles voltaram. Agora o Gustavo Lima. Qual a rixa entre Marquinhos e Gustavinho? Quando o Gustavinho foi pra lá, né? Quando o Gustavinho chegou no Flamengo, o Marquinhos ainda tava lá. Nunca foi dito exatamente o que aconteceu, mas o Santo não bateu de jeito nenhum. Eles brigaram desde o começo. O Marquinhos já deu entrevistas falando com todas as letras de que ele não joga em equipe que o Gustavinho treinar e que o Gelelite, o Diego Gelelite, que era o gerente de basquete do Flamengo e da seleção brasileira, se eu não estou enganado, era essa a nomenclatura dos cargos dele. Mas que ele não joga mais no time que o Gustavinho treinar e que o Gelelite for diretor ou gerente, tiver uma função administrativa ali, mas o que desencadeou exatamente ninguém nunca falou, mas foram problemas de relacionamento entre os dois. E desde a época que o Gustavinho chegou ao Flamengo. Vocês acham que essas coisas... Outra pergunta do Gustavo. Vocês acham que coisas como essas que rolaram no Clássico prejudicam ou ajudam a Liga na visibilidade? Bom, no alcance... Meio que no falem mal, mas falem de mim, né? É um pouco difícil, porque isso acaba... A gente acaba tendo que analisar com o passar do tempo, né? De como o ocorrido vai ser absorvido e interpretado com o passar do tempo, como as possíveis atitudes da Liga e dos clubes a respeito das confusões vão ser tomadas também, mas, de fato, há um aumento de exposição, porque lugares que costumeiramente não falam de NBB, que não dão atenção para NBB, já estão falando desde da manhã do domingo, né, de quando aconteceu o fato. Então há sim um aumento da exposição, mas é uma exposição negativa. Então, à primeira vista, eu acho ruim. É claro que a polêmica, é claro que o grotesco, que o negativo, ainda mais com os algoritmos atuais, mas quase sempre eles dão mais audiência, eles dão mais alcance do que notícias positivas. Dá muito mais audiência, muito mais alcance falar fomos roubados ou teve briga no clássico entre Flamengo e Vasco do que olha só que jogo incrível que foi. Olha só, por exemplo, vamos supor, Marquinhos faz um game winner, lance inacreditável e venceu o jogo no último segundo. A briga dá mais audiência que isso, então aumenta a exposição, mas não é bom, né? Não é bom, até porque foi um papelão. Foi um papelão, em parte, de representantes da Liga também. A arbitragem, de certa maneira, embora, repito, não tenham sido os grandes responsáveis por isso, deram cabo um pouco ao que aconteceu. Então eu acho que não é legal, embora o alcance aumente inegavelmente. Pergunta do Hugo Felicidade aqui.
não dava pro juiz ter expulsado o Gustavinho também, até para equilibrar e tirar os dois de cada time? Ou então expulsar, né? Assim, equilibrar, né? Expulsar dois de cada lado, pensando nesse jeito, assim, a pergunta do Hugo. Não. No caso, não. Porque o Gustavinho foi agredido. E o Gustavinho, ele realmente não fez nada. E olha que o Gustavinho também tem histórico. Não de agressão, mas assim, ele também sempre é um personagem que reclama muito, que põe pressão em torcida, em jogador adversário. Em torcida não, em arbitragem, perdão. Eu falei torcida pensando em arbitragem. E ele não fez nada dessa vez. Nada. Então não dá. Você poderia tentar caçar ali no meio algum jogador do Flamengo, além do Taya Galizzi, porque esse sim, deliberadamente agrediu, que tivesse dado um empurrão, chega pra lá, tal, pra expulsar também? Sim, se isso de fato tivesse acontecido. Por todas as vezes que eu vi o replay, eu não vi ninguém fazendo isso além do Galizzi, então não. Só por equilibrar, se um time foi muito mais assintoso que o outro, você não vai punir o Flamengo à toa. Nesse caso, eu acho que não. Não vai ter a lei da compensação, né? Que é tão tradicional, né? Mas nesse caso eu acho que é meio absurdo. Eu sou completamente contra a lei da compensação, diga-se de passagem. Né? Mas seria completamente... A pergunta era sobre isso. Nesse caso, eu não vejo essa situação, não. E também, ainda que dessem, não ia acalmar os ânimos. Não ia aplacar os ânimos. Né? Então, sim. Nem diferença faria nesse sentido. Eu acho que talvez um pouquinho, viu, Guanais? Por parte... Sabendo das pessoas ali... acho que muita da reclamação do Vasco é porque foi dois expulsos do Vasco e um do Flamengo, viu? Mas meu amigo, aí reclama com dois jogadores seus que agrediram os outros. Não, com certeza. Mas aí você ia ter um Flamengo estourado. Aí você ia ter um Gustavinho estourado. Aí você ia ter um Jonathan Luz estourado, que já teve caso de agressão no Eugênios, na temporada passada, inclusive, lembra? O Jonathan Luz deu uma cabeçada do Eugênios. Aí, tudo bem. Você vai lá e expulsa os dois. O Jonathan Luz fica puto, dá uma voadora em alguém. O culpado seria o Jonathan Luz, é claro. Tá? A gente não tá falando, olha só como ele foi levado a isso. Mas entende como tentar compensar por compensar não adianta? Eu não vejo como possível nesse caso. Vai desencadeando outras coisas, né? Com certeza. E pra encerrar o assunto Flamengo e Vasco, Pedro Rodrigues pergunta: fica um asterisco neste Super 8 depois desse Flamengo e Vasco? Não, né? Acho que não. Foi um jogo em vários, né? Foi um jogo em vários, um jogo que aconteceu depois, continuou depois, né? Então, o que aconteceu não foi determinante pro resultado a partir da segunda confusão. Sim, porque o Vasco abdicou de jogar bola, tá? Em forma de protesto. Mas até então, eu acho que não. Eu acho que não. A decisão de abdicar do jogo foi do Vasco também, eu acho que não. O asterisco esportivo não vai acontecer. Porque é claro que vai eternamente ser lembrado como o jogo dessa pancadaria e tal, tudo mais. Mas esportivamente falando, acho que não. Agora uma pergunta de Super 8, mas não de Flamengo e Vasco, viu? Pergunta do Arthur Santos. Essa pausa pro Super 8 pode acabar prejudicando o São José ou ajuda a equipe aí, uma vez que o time volta agora com o Vieta? Indiferente. Indiferente porque é muito bom pelo Vieta, mas por outro lado, às vezes o time tá numa sequência muito boa e quando pausa meio que esfria, e aí você não volta igual. Então depende muito do nível de foco, de intensidade, do que vai acontecer com o São José nos próximos jogos. Porque é aquilo, vai muito da mentalidade, né? Do perfil de elenco, né? Não é como se o São José tivesse sofrendo muito porque tava cheio de desfalque. Então, aí beleza, tem uma pausa, todos os seus desfalques voltam, inegavelmente vai ser bom. Mas, poxa, o São José, nos últimos 5 jogos, ganhou do Flamengo, do Vasco, do Brasília, do Minas e do São Paulo. Então, assim, eu acho difícil o São José melhorar. E aí não é que o Vieta não tem que voltar, não é isso, mas se o São José continuar ganhando, não dá pra falar que é por causa da pausa. Mas se começar a perder, em algum momento esse discurso vai surgir. Só que não dá pra saber, não dá pra você prever isso, sabe? Eu, se fosse jogador, técnico ou até torcedor, eu preferia que o São José tivesse 3 jogos essa semana. Né? Tá numa fase, continua, vai aí. Aproveita, né? Só que isso não quer dizer nada. O São José pode continuar jogando bem, continuar ganhando, e é isso. E agora, Guanais,
Duas perguntas que eu tinha esquecido de fazer na última edição, né? Pergunta que foi feita pelo Hugo Felicidade no começo desse ano, né? Só que da edição de 47 ainda, edição 47, que ainda vale, né, pra pergunta. Ele pergunta: com a criação da Liga Ouro, seria legal a criação de uma Copa do Brasil, onde tenha cruzamentos aí das divisões? Porque o difícil é ter calendário pra isso, né? Por exemplo, o time que tá montando o elenco pra Liga Ouro, a Liga Ouro ainda nem começou, o time tá montando agora o elenco, né? Enquanto a gente tem o NBB, começou já em outubro, né? E fora que assim, você vai colocar um time... São níveis muito diferentes. Mas muito diferentes a qualidade dos times. E você vai colocar esses jogos pros times do NBB na reta final da primeira fase, por quê? Sabe, quem que vai topar isso? E de novo, porque você não tem nenhum desafio técnico, é uma competição que vai levar alguma coisa, vai te dar uma vaga internacional. Eu acho que não é o escopo, porque não há interesse também de dar uma vaga internacional pro campeão da Liga Ouro, por motivos óbvios. Até podia fazer de pré-temporada um jogo do campeão da NBB com o campeão da Liga Ouro. Podia, mas aí não é que seria uma Copa, seria um jogo lá de pré-temporada comemorativo, para os times pegarem ritmo pro NBB seguinte. Aí até podia pensar um negócio desse, dar uma envelopada, dar um nome especial, tipo, igual que a gente tem as Recopas. Mas, e se quiser pôr o campeão do Super 8 também, para fazer tipo um triangularzinho ali como pré-temporada e tal, mas valendo alguma coisa eu não vejo nem sentido. Até porque em algum momento vai virar um outro Super 8. Porque a diferença é muito grande, a diferença técnica é muito grande. E aí assim, vamos lá, você tem 18 times agora e mais 4 da Liga Ouro, porque 2 são times B do NBB. Mas tudo bem, mesmo que você colocasse os times B pra jogar, seria um torneio ali de 24 times, pra quê? Né? Eu não vejo muito sentido, não. E a outra pergunta é a chance de termos Mãozinha e Raulzinho nos playoffs do NBB? Raulzinho é 0. Raulzinho não tá mais inscrito, o prazo para recolocá-lo já foi. E mesmo ele já tendo jogado no Pinheiros, ele foi desinscrito. Né? Essa palavra existe? Acho que existe. Né? Desinscrito? Acho que sim, ele foi apagado. Quando você inscreve. Aconteceu isso com o Caio Gonçalves no Flamengo temporada passada. Ele jogou o começo do ano, saiu da lista e depois só pôde ficar jogando a BCLA porque ele não pôde voltar pro NBB. Porque já tinha passado o prazo. Então, Raulzinho 0. E lembrando, você não pode inscrever jogadores para os playoffs, tá? É só até o final do primeiro turno. E o Mãozinha, aquela situação que a gente falou no episódio passado. Se o Minas não contar com o Mineiro, mas aparentemente vai, porque a punição foi só de 4 jogos. E se o Mãozinha tiver calendário, né, para jogar, tiver saído da D-League já, tal, aí pode ser que sim, ele tá inscrito para isso. Mas é uma situação bem condicionante, assim, a possibilidade de calendário dele. O playoff do NBB é plano B, plano C para a carreira do Mãozinho no final do primeiro semestre desse ano. Mas ele sim tem possibilidade de acontecer, o Raulzinho não tem. Perfeito, muitas perguntas, agradecemos demais aí. Mais uma semana com muitas perguntas aqui. Lógico que os nervos foram aflorados aí com o Flamengo e Vasco, mas teve pergunta de São José, né? Teve pergunta de Mãozinho e Raulzinho, enfim. Valeu demais, pessoal. É isso, que semana que vem a gente possa falar de basquete. Apenas. Encerrando a 49ª edição do podcast Duas Saídas, uma edição especial, uma edição longuíssima, acho que de gravação, que a gente já tem mais de 2 horas, Guanais. Acho que já podemos encerrar, valeu, viu? Por favor, porque a gente tá quase emendando no podcast da semana que vem. 49,50, já põe um 49 isso. Mais 50. É isso. Pra você que acompanhou, né, deixa o seu like, comenta com a gente, né, não só ali nas perguntas do dia, né, que a gente coloca no Instagram, mas você pode deixar a sua pergunta no vídeo, né, no YouTube, também no Spotify, né, então essa interação é muito legal, as interações também nas redes sociais, e a gente chega, né, na próxima edição aí, a edição de número 50, sempre agradecendo você, beleza? E além da interação, se você quiser nos apoiar mesmo, já curtiu o vídeo, como que eu ajudo mais ainda? Comenta, porque o algoritmo ajuda ainda mais.
compartilha, né? Sim. É sempre importante isso. E a gente tem nosso clube de membros também no YouTube, vocês podem dar uma passadinha lá pra ver. E é isso então, pessoal. A gente se vê na edição 50, hein? Forte abraço. Falou.